Olá, turma! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? Espero que sim. Na nossa aula de hoje de Direito Agrário, na verdade é a primeira aula em que nós vamos realmente abordar conteúdos, né, nós vamos falar a respeito do histórico da questão agrária no Brasil, né. Então, na verdade, fazer uma contextualizada, procurar, né, dentro da história algumas origens para a maneira pela qual o Brasil organiza as suas terras da forma que organiza, e para que a gente possa compreender a matéria, né? Compreender por que as normas são como elas são, quais são as discussões mais atuais. Então é impossível que a gente tenha essa compreensão e esse alcance sem voltar um pouco na história para entender como foi que nós chegamos até aqui, tá certo? Então é realmente algo bastante importante que a gente precisa se atentar. Então, vou apenas colocar aqui, mostrar para vocês o que a gente vai falar ou comentar efetivamente nessa aula de hoje, tá certo? Então, primeiramente, a gente falar da colonização brasileira, a questão de Seis Marias, né, é um sistema de colonização que foi aplicado no Brasil inicialmente, lá na colonização. Dentro desse tema também vamos abordar sobre a substituição de culturas que foi realizada no território brasileiro, né, modificação da estrutura, de toda a estrutura, na verdade, né, social com a colonização. Falar um pouco sobre como nós sempre preconizamos, né, essa monocultura de exportação, e falar da lei de terras, fechando essa questão da colonização brasileira. Em seguida, a gente vai falar sobre a questão da monocultura novamente, né, e do processo de industrialização nesse período já pós-colonização. E depois falar do processo de industrialização da agricultura e reflexos nas diferentes regiões do Brasil, né, porque esses processos todos eles se dão de forma diferente dependendo da região. E aí entrar na questão do aprofundamento da concentração de terras no Brasil, que começa então com a colonização e que se arrasta até hoje, e fechar com os problemas atuais, né, então as discussões mais contemporâneos, vamos dizer assim, aquilo que a gente tem discutido mais atualmente, tá certo? Então, gente, vamos lá. Quando a gente começa a pensar a colonização brasileira, né, eu coloquei aqui esse mapinha lá das capitanias hereditárias que vocês devem lembrar das aulas de geografia, né, para que a gente tenha uma dimensão de como foi dividido o Brasil naquela época, né, e de como as coisas são feitas, né. Simplesmente alguém senta, pega um mapa, rabisca umas linhas e diz, né, essa parte aqui eu vou destinar para pessoas específicas fazerem a colonização desse território. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque parte dessa aula eu gostaria que vocês assistissem a um vídeo bastante interessante do Bueno, em que ele explica essa questão da colonização brasileira através das capitanias hereditárias. Ele faz uma explicação sensacional, é um historiador que tem um canal bastante interessante, então já fazendo a propaganda para ele aqui, é muito bom. Então ele vai explicar um pouco como funcionou isso lá no início, né, e como isso redunda no quadro que a gente tem atualmente com relação à questão das terras. Então, a primeira forma de colonização brasileira foi esse sistema de Seis Marias, que foi um sistema aplicado primeiramente em Portugal, né, muito antigo, né, de 1375, para retirar a terra de quem detinha, né, leia-se povos originários, poceiros, etc., e entregá-las a quem fosse de interesse da coroa portuguesa, certo? Então, quem conta bastante essa história é a Virginia Hall. Então, tem um texto bastante interessante dela, um texto da década de 80, em que ela explica essa questão do sistema de Seis Marias em Portugal, né? E é interessante entender como isso foi feito lá, porque basicamente o sistema vai ser importado para o Brasil, tá? Esse sistema ele traz uma coisa interessante, que é a obrigatoriedade do cultivo, a obrigatoriedade de usar a terra efetivamente para que a pessoa, né, no caso, quem ganhasse a capitania hereditária, tivesse então a possibilidade de continuar usando aquela terra, né? Então pautava-se na questão do uso, né? A coroa destinava aquela terra, mas a pessoa tinha que usar,
certo? Se ela não usasse, hoje em dia a gente poderia até pensar assim, né, se ela não cumprisse a função social, que naquela época era o quê? Era promover a colonização do território brasileiro. Então imagine só, né, Portugal pensou, se deparou com as terras brasileiras e pensou, a gente precisa, né, dominar isso aqui. Como que você domina isso? Ou você faz diretamente, né, no caso de Portugal, isso foi feito pela coroa mesmo, mas no Brasil não foi possível, era uma extensão de terras muito grande, né, não tinha como dar conta. Então, esse sistema de Seis Marias ele foi aplicado aqui com algumas adaptações, e boa parte dessa adaptação é a terceirização, né, vamos colocar nesse termo, da responsabilidade pela colonização da terra. Então, quem ganhava a terra era responsável por fazer tudo, né, levar os colonos, promover, aplicar a lei, inclusive, né, tudo isso. Mas eu vou deixar para vocês verem lá no vídeo do Bué. Então, vejam que, diferente do que acontece hoje em dia, né, então naquela época o critério era receber a terra, lógico, ser amigo do rei e usar a terra, certo? E aqui no Brasil, então, essas Seis Marias, elas são aplicadas, né, por meio desse sistema de capitanias hereditárias, e surge, o sistema, na verdade, vai surgir exatamente do latifúndio escravagista, ou melhor, ele vai gerar esse latifúndio escravagista. Por quê? Porque pela extensão de terras, né, era impossível fazer toda a colonização, ainda mais uma única pessoa, sem que houvesse exploração de mão de obra, né? Então, como havia toda aquela questão de que não se considerava o indígena bom para mão de obra, né? Claro, o indígena ele vivia ali, né? Provendo as suas necessidades, e uma hora para outra ele ter que trabalhar, né? De graça ou ser explorado para poder enriquecer uma terceira pessoa. Não fazia sentido na cabeça dos indígenas. Então, a solução encontrada foi trazer, né? Escravos, né? Pessoas escravas da África para realizar o trabalho que se esperava nessas terras. Então, essa história todo mundo já conhece, mas é interessante a gente trazer, a gente fazer esse resgate, sempre pensando e contextualizando na questão de como isso afeta a distribuição de terras no Brasil, tá certo, pessoal? Então, essa colonização brasileira, ela também vai acontecer através de uma coisa que os autores chamam de substituição cultural, né? Essa citação é do Henrique Leff, né? Esse livrinho aqui que eu gosto bastante, o início dele explica como se territorializa a racionalidade voltada para o meio ambiente, né? E isso não exclui, obviamente, a questão das terras, e é por isso que direito agrário e direito ambiental andam tão juntos, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, que os conquistadores podiam obter lucros consideráveis para as metrópoles por meio do comércio de seus produtos, graças à abundância de recursos naturais e à sobreexploração do trabalho dos indígenas. Esta exploração foi mais eficaz quando se introduziram as técnicas de cultivo provenientes do velho continente. Uma das transformações de maior transcendência consistiu em eliminar as práticas agrícolas tradicionais, fundadas na diversidade de cultivos e adaptadas às estruturas ecológicas dessas terras, né, para introduzir práticas de monocultura, destinadas a satisfazer demandas de mercado externo. Estas práticas produziram, como consequência, a erosão, a diminuição da produtividade natural de muitas terras, afetando as condições de subsistência das populações rurais. O que é interessante, o que ele explica? Que antes que os portugueses chegassem às terras brasileiras, já havia agricultura, havia pessoas morando aqui, né, os povos originários, e eles exerciam um sistema de cultivo próprio, que era um sistema mais diverso, né, não tinha essa lógica de monocultura, a lógica era atender às suas necessidades, atender às necessidades de alimentação das pessoas, né, ninguém ficava pensando em comercializar, explorar e aumentar o ganho de capital. Então, para solapar esse sistema, o que foi feito, né? A opressão, a destruição dos povos indígenas, a substituição, né, do povo e da cultura também.
Então são trazidos os negros da África, são trazidos os brancos, né, para fazer para pensar e mandar na colonização, saber, né, e dar as diretrizes de como seria, baseado no que era feito na Europa, certo? E aí a gente tem então as culturas locais completamente solapadas, certo? Então, para que a gente possa compreender como isso é feito no primeiro momento. Tá certo? Então, a partir dessa substituição de culturas, nós temos a implantação das monoculturas, né? Com os grandes exemplos lá do início da colonização são o açúcar e o café, né? Então, elas são monoculturas de exportação, elas não servem para matar a fome do povo, elas servem para exportar e fazer dinheiro com isso, né? Então, você tem essa destinação de terra, né, de grandes extensões de terra para produzir essas monoculturas, e aí você tem um restante de população, né, porque as pessoas, né, que não foram mortas, quem não foi morto não deixou de existir, né, continua existindo. E esse restante da população, né, os brancos que não eram senhores, né, negros libertos, índios e mestiços, então começavam a se dedicar a outras atividades, né, seja o pequeno comércio, ou agricultura para a produção de alimentos, né, necessariamente. Então, vocês começam a observar que quem produz, né, o alimento para a população brasileira, lá no início, né, e em grande medida até hoje, é o pequeno agricultor e não os grandes monocultivos, né, não é do grande monocultivo que vai sair a alimentação. Então, nós observamos também naquela época a constituição do que se chama de pacto colonial, né, que vocês também já estudaram lá no ensino médio, né, bastante, todo mundo viu isso aqui. Opa, deixa eu organizar aqui, deixa eu me tirar daqui que eu estou na frente, estou atrapalhando. Então, esse pacto colonial basicamente é o quê? É essa relação entre a colônia e a metrópole, em que é feito o envio de matéria-prima da colônia para a metrópole, ao passo que a metrópole é responsável pela industrialização, né? Então ela manufatura esses produtos e envia de volta na forma de um produto com valor agregado que é consumido pela colônia. Então, aqui a metrópole ganha duas vezes, né? Porque ela recebe a matéria-prima vinda da colônia e ainda vende, né, depois para a colônia os produtos. Então é um baita negócio para aumentar a ganho de capital, né? Basicamente é isso. Então nós temos aqui o estabelecimento, né, desse pacto colonial baseado de grande maneira na agricultura e no comércio, certo? E aí nós temos então, lá em 1850, a proibição do tráfico negreiro, né? Agora, por que foi abolido o tráfico negreiro? Isso tudo tem a ver com a questão da terra, né? Tudo vai trazer consequências. Por pressão da Inglaterra, né, interessada em expandir o mercado consumidor. Então, essas pessoas eram escravizadas, elas não tinham, obviamente, recursos para consumir. E se fossem livres, né, elas poderiam, então, auxiliar na geração de riqueza, no consumo de produtos e, com isso, incrementar o sistema econômico. Porque, vejam, dentro do que a gente pode observar, né, em outras áreas do conhecimento, por exemplo, a biologia, você observa, biologia, física, nada na natureza pode crescer indefinidamente, né? Mas o sistema econômico, na lógica como nós pensamos, ele sempre tem que crescer, indefinidamente, infinitamente, né? Então, com isso, cada vez mais é necessário trazer novos elementos de mercado. E a proibição do tráfico negreiro, a abolição da escravatura, ela vem nesse sentido também, né? Por pressão, claro, desses povos que eram oprimidos e por também conveniência do modelo econômico, né? Não dá para dissociar isso. Então, outra questão que a gente se depara nesse momento histórico é que com essa proibição surgiu uma preocupação, né? Que era
o que a gente vai fazer com essas pessoas, ou melhor, o que essas pessoas vão fazer depois de libertas. Então, era necessário estabelecer, né, uma forma de que essas pessoas não viessem a ocupar ou se apropriar de grandes extensões de terras que eram necessárias para o sistema econômico. Então, o que foi feito? Lei de terras, né? Então, com essa lei de terras, fica estabelecido definitivamente a possibilidade de acesso à terra apenas pela compra, né? A propriedade privada da terra baseada na compra e não no uso, né? Como sempre, como havia sido até então. Então nós temos essa ruptura aí de concepções e de acesso à terra para excluir mesmo essas grandes massas e continuar concentrando poder e dinheiro nas mãos daqueles que sempre buscaram esse objetivo, né? Então a gente, né, consegue fazer esse link, né, que é da abolição do tráfico negreiro, da escravatura, a criação da lei de terras, certo? Com o interesse nas terras e nos recursos brasileiros. E aí, quando a gente tem, né, mais na frente um pouco, nós temos o Brasil independente, nós vemos se manifestar, né, cada vez mais essa preferência pelo incremento do monocultivo e da industrialização, né? Então nós temos aqui 1988, né, o início da industrialização, é uma época em que o Brasil também produz bastante café, pensando na exportação, e lá na década de 50, 60, você observa aqui o nascimento da indústria pesada no Brasil, né? Então, para que somente aqui você começa a ter as bases para pensar num Brasil que não seja eminentemente agrário, né? Opa, volta aqui. Deixa eu me botar de volta aqui, gente. Desculpa a confusão. Então, aí aqui você observa, né, que então agora que vai se começar a pensar no processo de industrialização brasileiro para que não haja essa dependência completa sempre da produção agrícola, certo? E aí, num desenvolvimento mais recente, nós podemos observar que essa agricultura ela se industrializa, né, no Brasil, né, de forma heterogênea nas regiões brasileiras, e que isso traz, claro, algumas consequências, né? Então, se nós formos pensar aqui, o que seria essa, primeiramente, né, em primeiro lugar, o que é essa industrialização da agricultura? Bom, lá no início, né, da colonização, antes desse processo todo, antes das redes do sistema econômico chegarem na agricultura, como era feito, como é que eram produzidos os alimentos, né? Então você tinha aquela produção sempre da pequena propriedade que fazia as vendas, abastecia os mercados, etc. Com a implantação de grandes indústrias, você tem então a possibilidade de produção de novos produtos, certo? E esses novos produtos, eles precisam de mercado, combinado? Então vamos guardar essa informação aí. Então a gente industrializa a agricultura para quê? Né? O que diz o discurso? Não, a gente vai industrializar a agricultura para produzir mais, a gente vai otimizar a agricultura. Ok, então o que a gente vai fazer? Então mantém o monocultivo, mas a gente vai se livrar das pragas, usar bastante agrotóxico, pensar em melhorar mais na frente, né, com a Revolução Verde, você tem a introdução dos transgênicos e etc. Tem um monte de situações que levam a gente a se deparar com essa questão da industrialização da agricultura, ok? Mas esse processo ele não se deu de maneira paritária em todo o país. Então você tem, na verdade, a região centro-sul, né, com uma incorporação maior de insumos industriais, certo? E portanto, com um processo de revolução, ou de revolução verde mais acelerado do que nas outras regiões, como, por exemplo, no Nordeste, né, em que você não observa grandes alterações fundamentais nesse momento aqui, a gente está falando de década de 60,
né? E a Amazônia e o Centro-Oeste aparecem então como uma zona de expansão da fronteira agrícola, né? Daquela atividade agrícola exercida lá no Centro-Sul e que, para aumentar, para expandir seus domínios, ela vai então em direção da região oeste, região norte, né? Em direção à Amazônia, na verdade. Então, aqui, ó, esse aprofundamento, né, todo esse processo, ele causa um aprofundamento na concentração de terras, tá? Então, já pensando ali na década de 70, a gente vê esse processo de aprofundamento, né, cada vez mais latente. Nós observamos a expansão da fronteira agrícola através do latifúndio. Então, na década de 70, se observa o crescimento de atividades no âmbito rural, porém, esse crescimento se deve ao maior estabelecimento de latifúndios e não necessariamente de pequenos produtores, né, para produção de alimento, especificamente. E aí você tem nessa época um quadro em que pequenos agricultores não tinham oportunidades na agricultura, né, o que ocasionou também a questão do êxodo rural nesse período. Então a gente observa uma agricultura mais voltada ao mercado mesmo, né, e a especialização da produção. Por quê? Porque com todo aquele desenvolvimento tecnológico que veio da industrialização da agricultura, você observa uma especialização muito maior nessa produção. Em que sentido? No sentido de separar, né? Então, se vocês pegarem o livrinho, quem explica tudo isso aqui é o Graziano, tá, gente? Então, se vocês derem uma lida no livrinho dele, ele conta uma história bastante interessante sobre a questão da avicultura, né? E ele diz que antigamente, né, as galinhas e os galos eram criados soltos em fazendas em sítios. Até lendo um pedacinho aqui para vocês. Ciscavam, comiam minhocas, restos de alimentos e às vezes até mesmo um pouco de milho. Punham uma certa quantidade de ovos, uma ninada de 12, 15 e depois iam chocá-los durante semanas seguidas. Mesmo que os ovos fossem retirados periodicamente, as galinhas paravam de botar, obedecendo ao instinto biológico da procriação, e punham-se em choco. Tá? Mas quando vem o processo de industrialização, o que acontece? Né? Você separa esses processos de produção, e separa daí bem separado, né? Então vai ter uma chocadeira, né? Você pega uma incubadora de aves e aí os ovos vão ser chocados pela chocadeira elétrica com maior eficiência do que a galinha, né? Porque a chocadeira ela controla melhor a temperatura, ela evita que os ovos se quebrem, né? É bem mais eficiente do que a própria galinha. Então, isso é feito dessa forma. E aí você tem um outro nicho para fabricar a alimentação das galinhas. Então, se antes elas comiam restos de comida lá no quintal, agora elas vão comer ração. Então, alguém vai ter que produzir essa ração, né? Alguém vai ganhar dinheiro produzindo essa ração, ok. Vamos lá. Aí, essas galinhas, para elas não desperdiçarem energia e ficarem, né, em melhor forma para vender, elas não podem mais sair ciscando no quintal, tá? Então, o que a gente vai fazer? Coloca elas confinadas em pequenos cubos metálicos para elas não ficarem por aí desperdiçando energia, né? Isso tudo ele explica aqui, gente, é bem interessante. Aí você separa outra atividade, que é a produção dos filhotes, né? Então, para que a gente vai ficar preocupado com isso, né? Então, pega ali um reprodutor, num setor específico vão ser criados os filhotes. E é isso. Aí você separa tudo, né? Você cria uma fábrica, né? Literalmente uma fábrica de ovos, uma fábrica de frango, com uma especialização da produção bem definida, né? Então, é um processo que essa questão da avicultura, ela expressa de uma maneira bastante clara, né? Então você tem essa agricultura voltada para o mercado, que especializa a produção, que potencializa a produção e rompe com o que era feito antes, certo? E aí, qual que é o problema? Como
tudo isso se reflete nos problemas atuais, né? Quais são os problemas que a gente enfrenta hoje em dia? Então, nós temos aqui aqui, ó. Atualmente, a concepção política hegemônica no Estado brasileiro tende com grande intensidade a favorecer o modelo de produção alinhado ao agronegócio, que é essa ideia mais industrial, né? Em detrimento de outros modelos de vida e de produção no campo, desenvolvidos e impulsionados por camponeses, povos indígenas e comunidades tradicionais. Essa ação do Estado é o principal indutor da concentração fundiária no Brasil hoje. Tá? Então, essa é uma citação daquele texto que eu pedi para vocês lerem na aula passada, né, que explica também essa questão de uma forma bastante interessante. E aí, como consequência, você tem aí o encarecimento de cesta básica, incertezas sobre a sanidade dos alimentos, né? Hoje em dia você não sabe mais o que você come, é tanto agrotóxico, transgênico e etc. E a gente não tem um controle muito efetivo sobre isso, né? Quando as coisas estavam começando a avançar nesse ponto, com muita dificuldade, a gente vê aí, hoje em dia, um retrocesso bastante significativo nesse sentido, né? Então, os agrotóxicos estão tendo muito mais facilidade para serem aprovados, e enquanto isso a saúde das pessoas fica em segundo plano, né? Então é algo que a gente precisa pensar também. Eu acho que aqui no slide anterior eu trouxe uma figura e esqueci de falar para vocês. Aqui, ó, essa figura aqui, né, que na verdade estava falando sobre a concentração das terras no Brasil. Essa figura, ela mostra os estados que são campeões na concentração de terra, certo? Deixa eu sair daqui que eu estou atrapalhando de novo. E vejam só quem é que está aqui, ó. Se eu não me engano, aqui é o primeiro lugar da concentração de terra, nosso MSzão. Então, nós temos aqui, ó, 92,1% de terras privadas, né? Sendo que 83% desse percentual é de latifúndio. Né? Então, você tem aí um número bastante pequeno de pequenos produtores, pequenos proprietários, a maioria são os grandes mesmo, né? O que denota uma concentração da terra, né, de muita terra na mão de poucos, certo? E aqui a gente tem dados também de outros estados brasileiros, mas a gente não tem como falar de todos eles, né? Então aqui, seguindo ainda essa questão da concentração fundiária, existe um índice, né, que serve para medir essa concentração fundiária. É um índice bastante complicado de achar informações mais atualizadas sobre ele, mas o que eu encontrei aqui é relativo a 2006, né, que estaria em 0,85 esse índice, sendo que é um índice que vai até 2, vai até 2, né? O Gini? Perguntar aqui do marido. Mas houve então, se vocês observarem, né, desde 85 até 2006, uma baixa, né, de 3 milésimos no índice de concentração fundiária, mas que essa baixa não é suficiente para retirar o nosso país da segunda colocação mundial em concentração de terra. Sabe para quem a gente perde? Para o Paraguai, só, né? Em concentração de terra, que significa muita terra na mão de poucas pessoas. E aí a gente tem então o acirramento dos conflitos fundiários, porque nós temos população camponesa, né, que precisa da terra para produzir, né, pequenos produtores, pequenos agricultores, gente que está disponível para mão de obra, mas que só consegue servir, se alocar na questão das terras, sempre numa forma subalterna, como empregado, então ele não tem o acesso à terra, né? E ficam ali na espera da questão da reforma agrária, e aí surgem os movimentos sociais, né? Que tem esse papel de pressionar o governo para que faça essa reforma agrária de uma maneira justa para as pessoas que habitam nas terras, realmente, que usam a terra, né? Então, se um dia nós já utilizamos lá nas Seis Marias o critério de uso, né, por que hoje a gente tem tanta resistência de dar a terra para quem quer trabalhar nela? Né? Então, grande parte dos conflitos fundiários, eles advêm
dessa questão social que está envolvida também, tá? De pessoas que demandam acesso à terra. E aí, uma outra classe de questões que acabam aparecendo também, e é a questão ambiental, né? Então, nós temos a necessidade de destinar terras para a preservação do meio ambiente, e isso a gente é algo que todo mundo, enfim, todo mundo sabe, já é um consenso, que a gente precisa fazer essa preservação, inclusive do ponto de vista econômico, né? Então muita gente fala, negócio de preservar o meio ambiente, isso é coisa de ecochato, né? Isso é coisa de a gente não tem o que fazer, ficar aí, para que guardar esse mato todo? A gente sabe, a gente tem estudos, a gente tem ciência hoje em dia para mostrar que o equilíbrio ambiental ele é importantíssimo, inclusive para a economia. Né? Você não consegue manter uma economia num cenário de desequilíbrio ambiental. Então, se você imaginar que cada um dos biomas brasileiros ele exercem uma função ambiental muito grande, né, no sentido de equilibrar, de evitar, por exemplo, extremos climáticos. Né? Os extremos climáticos eles são em grande parte causados por conta de desequilíbrios nesses biomas. Né? E aqui eu trouxe uma representação dos biomas só para a gente ter uma ilustração, né? Lá em cima o Pantanal, né? Em seguida aqui a Amazônia, o Cerrado aqui no canto, Caatinga aqui perto aqui onde eu tô, aqui, ó. A Mata Atlântica e os Pampas, né? Então o Brasil é um país riquíssimo, cheio de riquezas ambientais, cheio de potencialidades, né? Nós temos uma potencialidade grande para a produção também, mas que isso precisa ser feito de forma equilibrada se a gente não quiser destruir, né, todo o ambiente e acabar literalmente com as nossas reservas, né, com as nossas condições ambientais, climáticas para produzir o nosso alimento. Então, é uma necessidade e a gente precisa proteger o território, precisa proteger os biomas, né? Então, vocês devem ter percebido, né, que no ano passado, grande parte dos nossos biomas sofreu bastante, né, com destaque aí para o Pantanal e a Amazônia, com a questão das queimadas. E tudo isso afeta o equilíbrio ambiental no Brasil inteiro, na verdade, na América do Sul, né? Então, outro dia, de repente, a gente faz uma aula explicando essa questão do equilíbrio ambiental para a produção de alimentos também, ou traz alguém, né, traz algum convidado para falar sobre isso, para que a gente possa compreender melhor essa necessidade, né, que é uma das grandes dificuldades que a gente encontra atualmente, né, nesse eixo de problemas de ordem agroambiental, certo? Que mais? Conflitos envolvendo povos indígenas e comunidades tradicionais. Gente, lá na disciplina de antropologia e sociologia jurídica, o que a gente aprende? A gente aprende que existem povos, existem comunidades que não vivem da mesma forma como as sociedades modernas ocidentais vivem, certo? Essas comunidades, elas têm um modo de vida próprio, elas têm uma racionalidade própria, elas lidam com o seu ambiente de uma maneira diferente, certo? E aí você vê esses povos e essas comunidades tendo que lidar com a pressão, né, diária de aumentar áreas de cultivos que avançam sobre as suas terras. Então você imagina lá, né, você tá na sua casa, né, bem de boa, fazendo aquilo que você gosta, e chega alguém de fora e diz para você o seguinte: olha, tudo que você está fazendo aí tá errado, tá? Você está vivendo completamente errado, você tem que sair daí, parar de fazer o que você está fazendo e fazer outra coisa que é o que eu estou dizendo que está certo, né? É isso que o Estado brasileiro e todo mundo faz com os povos indígenas há várias gerações, né? Desde a colonização. Então você imagina, né, você ter, né, num momento da sua vida, você ter toda uma área, todo um território onde você cultiva sua comida, sem destruir, sem sair derrubando tudo, né? Você cultiva sua comida, você retira o seu remédio das plantas localizadas no interior desses territórios, você tem a sua qualidade de vida, você retira os insumos, tudo que você precisa daquele território. E de uma hora para outra, alguém chega e diz que aquilo não é seu, que é de outra pessoa porque o governo determinou assim, né? Então acho que é importante a gente fazer esse exercício de empatia para tentar se colocar no lugar do outro, né? E observar que
os direitos e o Estado, muitas vezes, ele acaba, sim, gerando violações para as pessoas, né? Especialmente aquelas que pensam diferente da lógica estatal. E é isso que acontece com povos indígenas, com comunidades tradicionais. Então existe uma pressão para que esses povos e comunidades deixem as terras que tradicionalmente ocupam, né? A perda do território onde exercem essas atividades habituais para a implementação de monocultivos, né? E com isso o genocídio físico, muitas vezes, né? Então aqui, se vocês pegarem as notícias em Mato Grosso do Sul mesmo, dos conflitos fundiários, redunda em muitas mortes, né, para os povos indígenas, o etnocídio, que é relativo à morte cultural, né, porque você obriga essas pessoas a saírem das suas áreas, então elas vão ter que se integrar ao modo de vida da cidade, né, vão ter que vender a sua mão de obra, trabalhar de uma outra maneira, que não é mais aquela que ela praticava antes, e, né, não menos importante, o ecocídio, que é a destruição do meio ambiente. Então você tem a destruição do ambiente natural para a implementação dessa monocultura, né, dessas culturas mais estreitas, digamos assim, que não atendem às diversidades em todos os sentidos que existem, certo? E aí, com isso, né, eu gostaria que vocês refletissem sobre toda essa questão, sobre a forma pela qual foi desenvolvida a distribuição de terras no Brasil, né, os conflitos que essa forma causa. Existem alguns... Na verdade, eu vou recomendar um filme para quem quiser entender um pouco dessas violências, dessa questão que a gente chama de questão socioambiental, né, que não exclui a questão fundiária. Tem uma animação brasileira bastante interessante que eu gosto muito, que chama Uma História de Amor e Fúria. Quem quiser assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se tiver de bobeira, assiste, né, porque ela fala um pouco sobre como isso aconteceu há várias gerações. É um romance, mas a história vai acontecendo num cenário de conflitos socioambientais, né, e a questão da terra está bastante vinculada. Então quem quiser assistir, eu gosto muito de recomendar filmes, séries, né, sempre elas nos ajudam a ter uma visão da coisa. Então, gente, eu me despeço de vocês nessa aula, né, trazendo uma citação do meu professor querido, professor Carlos Marés, em que ele fala que a produtividade da terra nos sistemas jurídicos que protegem o meio ambiente e buscam o desenvolvimento sustentável somente pode ser entendida como um processo permanente, isto é, não pode ser considerada produtiva a terra que esgota os recursos naturais a ela associados e inviabiliza ou dificulta seu uso pelas gerações futuras. Então, a gente precisa sim atender às nossas necessidades, produzir os alimentos das sociedades, mas a gente não pode fazer isso de maneira cega, né? Nós temos que olhar o nosso passado, nós temos que olhar as comunidades, as sociedades que sofrem nesse processo ou que sofrem injustiças nesse processo, né, para ser mais exata, e tentar dar oportunidade a todos de que produzam esses alimentos da melhor forma possível, né, buscando o bem-estar humano. É para isso que a gente existe aqui, para conviver em sociedade, para deixar que todos existam, né? Então, gostaria que vocês pensassem um pouco a esse respeito e me coloco à disposição para o que se fizer necessário. Vejo vocês na próxima aula, né? Tchau, tchau!